galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Estamos aqui na OSR Underground. Já tinha falado sobre clérigos e agora eu vou falar sobre os magos, o sistema de magia do começo lá, do old school, lá do começo do D&D. E eu não vou dar minha opinião, eu simplesmente vou resgatar um artigo que o Gary Gygax lançou em abril de 1976. E esse artigo foi na Strategic Review, na número 2. Lembrando que na número 1 ele publicou aquele método solo, o Gary Gygax, e aqui ele lançou esse artigo, The D&D Magic System, o sistema de magia do D&D, que é um artigo aí de uma página e meia, que está lá na página 3. Então, tudo que eu falar aqui, na verdade, é só comentando não, né? Quase que uma tradução. Eu não vou seguir a ordem em que as informações estão no texto, tá bom? Talvez eu fale uma coisa que esteja mais lá pro fim, mas o texto é só essa coluna, depois tem essa segunda coluna que tem um desenho tomando metade, e mais esse trechinho aqui da página 4. Então é um texto curtinho, em que ele fala qual que foi o pensamento dele e do Arneson a instituir esse sistema de magia no D&D, qual era o objetivo, o que eles estavam pensando, e alguma outra consideração aí, né, visto que é um sistema que ainda influencia muito, principalmente jogos old school atuais usam bastante. O próprio D&D se afastou bastante desse conceito, se você pegar da terceira edição em diante. Não é o sistema que eu uso nos meus jogos. Se você pegar, por exemplo, o sistema de magia do Velhas Histórias da Guerra da Fogueira, ele é totalmente diferente. Ele não é esse sistema vanciano que é o sistema do Gary Gygax. Então, olha só. O Gary Gygax, ele cita aqui o sistema vanciano, que vem do escritor, do Vance, que tinha uma série de livros em que esse tipo de magia era usada. Aquele tipo em que o conjurador ele armazena aquela magia na cabeça dele, e quando ele usa aquela magia, ela desaparece, como se aquela magia ocupasse espaços dentro da mente do conjurador, e conforme ele vai usando, esses espaços vão sendo gastos, e depois o mago ele precisa descansar e gastar um tempo para memorizar de novo esses feitiços, essas magias. E é isso que eles escolheram aqui para o D&D, e aqui ele está explicando por quê. Né? Então, primeiro ele fala que foi diferente lá no Chainmail. A magia ela era pensada de uma forma, porque era um jogo mais simples e tudo era focado naquele lance de miniaturas numa mesa, e quando o D&D se tornou menos dependente, né, dessas miniaturas e tudo, precisou-se de um conceito diferenciado para magia. Eles não poderiam usar exatamente as mesmas ideias que eles estavam usando para o Chainmail. E aí ele pensou em vários tipos de magia, várias propostas, que ele dividiu em 4 tipos. Teria primeiro aquele tipo de magia, tá aqui ó, no parágrafo 2, que seria aquela magia que exige longo período de conjuração e muita parafernália, muitos ingredientes de forma conjunta. E ele cita, por exemplo, aquela que aparece no Macbeth, do Shakespeare, e também aquela que é mais comum na Ereboriana do Conan. Ou seja, aqueles rituais hiper mega preparados que precisam disso, daquilo, e aquela planta que só nasce lá no norte. Esse seria um tipo. Depois você tem uma magia que ela é relativamente curta e falado. O elemento falado é o mais importante. Aqui ele cita principalmente aquela presente na mitologia finlandesa e também aquela encontrada no tipo de fantasia do Jack Vance. Daí que vem o Vanciana, do Vancian, né, do Vance. Tem a ultrapoderosa magia, que ele via nos livros do De Camp e do Pratt, principalmente nas histórias do Harold Shea, e aquela magia mais fraca, e na opinião do Gygax, não sou eu que estou falando isso, é o Gygax, vai brigar com o Gygax, tá? Relativamente sem muito gestual, sem tudo, que é aquela do Tolkien,
né? Que ele chama de geralmente fraca, tá? Ai, Tarcísio, mas não é fraca, ela só é sutil. Gente, vai reclamar com o Gygax, monta uma mesa branca e invoca o espírito do cara, tá? Quem tá falando isso foi ele, não eu. Então, aí ele pensou nesses 4 tipos que ele identificou e qual ele usaria no D&D, né? Nessa nova necessidade de magia que o D&D precisava. E aí que ele diz no 3º parágrafo que eles decidiram trabalhar com a magia vanciana, que é essa que ela, se usada corretamente, ela seria muito poderosa e muito efetiva, e ao mesmo tempo ela teria essa limitação de uso. Então, o principal objetivo dele ter escolhido esse sistema não foi filosófico, não foi narrativo para criar dentro daquele mundo, foi por uma questão de equilíbrio, e isso ele vai deixar claro aqui nessa parte. Ele usa bastante a palavra competition. Aqui, ó. Né? Então ele queria criar um sistema que aqui, ó, no último parágrafo da primeira coluna. Então, ó, o uso da magia, ele era, portanto, assim, poderoso o suficiente para habilitar aqueles que seguiam a magia para competir com outros tipos de personagens jogadores, e ao mesmo tempo que o uso da magia não fosse tão grande para fazer com que esses personagens conjuradores eles acabassem diminuindo a importância e o poder dos outros, né? Ele usa a palavra overshadow aqui. Então, primeiro, ele deixa muito claro em vários momentos que é isso. O uso desse sistema, ele foi por conta da questão do equilíbrio de jogo, comparando, olha só, né? Note, entretanto, que os feitiços foram selecionados dentro da estrutura do D&D competitivo primariamente. Aqui competitivo ele está falando de competir, que as classes elas meio que competiam entre si na utilidade, na função e tudo mais, né? Essa palavra competition ela é muito usada pelo Gygax em todos os primeiros documentos da Strategic Review. Para quem não lembra, a Strategic Review, que é essa revista que eu estou lendo agora, ela foi a primeira publicação regular da TSR, e a principal proposta era apresentar regras alternativas, debates e também explicações sobre o D&D e os materiais que estavam sendo lançados. Então, na primeira edição, que foi aquela que eu já falei, que tinha aquele método solo do D&D escrito pelo próprio Gygax. E essa daqui tem isso daqui falando. Então, ele tinha até a Strategic Review, ela tinha um foco muito prático. Tá? A gente tem que lembrar que em 76, o RPG ainda estava no seu começo, né? Ainda nem era o termo RPG ainda não era popularmente usado. Ele era chamado de adventure game ou jogo de miniaturas, jogos narrativos com uso de miniaturas em mesa. Tinha vários nomes que estavam competindo com o RPG ainda. Então o roleplay ainda não era o principal foco do negócio. Ainda tinha toda aquela bagagem dos board games, dos war games, e o público do RPG, do D&D, era majoritariamente a galera que também estava vindo do wargame, que estava no wargame ainda. Então essa revista Strategic Review ela tem bem essa cara, ela é destinada para esse público. Então ela não perde muito tempo fazendo teorias e ligações narrativistas e tudo mais. Ela é bem prática, tá bom? Então esse artigo ele é bem prático, né? Então ele explica, por exemplo, que para manter esse equilíbrio, por isso que alguns efeitos de feitiços eles eram relativamente poderosos, mesmo o nível do mago, do Magic User, né, não sendo tão alto assim. Por exemplo, que era para criar esse balanço, uma vez que o mago ele não poderia usar armadura, por exemplo, né? E ele fala, ó, e alguns feitiços relativamente poderosos foram direcionados para personagens de nível baixo. E aí ele cita o Charm Person, encantar pessoas, e o sono como feitiços de primeiro nível,
não do Magic Use, mas feitiços do primeiro círculo lá de magia e tudo mais, são exemplos disso, que são feitiços que têm um efeito poderoso e que ao mesmo tempo estavam disponíveis a Magic Users de níveis baixos, justamente para manter um pouco esse equilíbrio, porque senão o mago ele seria muito inútil. Né? E aí, ele cita 4 componentes que a magia tem. Ele cita 6 componentes que geralmente a magia tem, né? Então ela... Cadê os 4 componentes? Aqui, ó, as 4 partes básicas da magia, ó. Um componente verbal, um componente somático ou físico para conjuração, geralmente um movimento, né? Uma atitude mental e psíquica e um material que funcionasse junto para o feitiço. Por exemplo, se você vai conjurar um elemental de água, você precisa ter água no presente. Então, ó, o elemento verbal, o físico, o somático, o psíquico e o mental e a questão do material, do ingrediente e tudo mais. Então, desses 4, ele queria que de alguma forma todo feitiço, a grande maioria, tivesse pelo menos 3 desses componentes. Então, geralmente tem a parte gestual, e aí, né, o que acontece é que os magos eles têm que estar com a mão livre para poder fazer. A parte verbal, ele tem que falar isso, e a parte do componente, já ele não queria transformar numa questão de ritual, que sempre vai precisar de um componente. Então, aí que veio essa questão do psíquico, né? Essa questão mnemônica que ele chama relacionada à memória. Então, muitos feitiços, eles foram pensados assim para ter 3 das 4 necessidades, dos componentes básicos, das 4 partes de uma magia. E essa parte da memorização, ela entrou para representar esse componente psíquico mental, né? Além da concentração também, que tem regras de concentração, se o mago receber dano e tudo mais, né? Então, foi questões muito práticas que ele escolheu esse sistema. Dentre todos os sistemas que ele analisou, e aqui ele deixa claro que ele analisou outras formas, o sistema vanciano foi aquele que melhor trabalhava em favor do conceito de competição entre classes que ele tinha imaginado, do conceito do conceito mecânico de classes, de ser classes que fossem independentes e que cada uma tivesse uma função no jogo. Então, dá para dizer, e não sou eu que estou falando isso, é o Gygax que está falando nesse artigo, que o principal motivo de escolha foi puramente mecânico e buscando o equilíbrio, o balanceamento, ainda que não seja tão balanceado assim, dentro do que a gente entende como balanceamento. E é interessante que ele fala algumas coisas assim do que seria conceitos errados de como a magia funciona no D&D. E é interessante que tem umas coisas que eles citam aqui como erros principais que a galera fazia, que na verdade, se você for pegar as edições mais recentes, é a base da magia. Como, por exemplo, ele dizia que naquela época, olha só, abril de 1976, menos de 2 anos depois do lançamento do D&D, então estava fresco ainda. Ele falou que muitos jogadores e muitos mestres achavam que os feitiços de primeiro nível disponíveis pro mago, eles poderiam ser usados infinitamente, ou então talvez em intervalos frequentes, né? Sem que o mago tivesse que despender tempo e esforço para rememorizar eles e preparar preparar de novo depois do uso, que basicamente é o que virou os cantrips. Pá, cantrip, né? At will, né? A gosto e tudo mais. Que é uma coisa que ele está falando aqui, que era uma visão errada da magia do D&D. Então, né? Eu não sei até que ponto o Gygax iria curtir a magia do D&D como ela funciona hoje em dia, embora ela ainda tenha pontos, mas ela mudou bastante e ela entra muito nessa questão, principalmente essa questão dos cantrips, né? Eu não sei como é que eles traduziram aqui no Brasil, se são truques ou sei lá, né? Nem tenho curiosidade para ver, embora eu já tenha lido o D&D quinta edição, mas eu realmente não lembro, porque assim, o D&D quinta edição me causou bem pouca impressão, não que eu não gostei, mas para mim foi muito indiferente a leitura dele.
Deixa eu ver aqui. E ele fala que também uma coisa que era um erro que muita gente fazia era que muitos Dungeon Masters, eles faziam campanhas que de alguma forma tentavam lembrar o nível de alguns programas de TV, em que o ouro jorrava assim para tudo e que os personagens eram absurdamente poderosos, né? E que evoluíam muito rápido. E ele fala que isso também ia muito além das fronteiras que esse perfil competitivo entre as classes do D&D original que ele tinha pensado ia muito além do que o D&D estava propondo, né? Então ele também convida nesse artigo a voltar. Então ele fala, para os mestres que vão ler esse artigo e vão tentar retornar, então ele fala da questão assim, por mais que as regras sejam livres e que seja uma estrutura que pode ser usado, ele aconselha o pessoal a ler os artigos, ler tudo e jogar conforme proposto, e depois de jogar a proposta original desse balanceamento, que eles façam as devidas alterações, né? Então ele acredita que o pessoal está fazendo isso muito mais por um erro de interpretação das regras do que por uma escolha depois de ter entendido as regras, né? Então ele fala aqui, né? Então a lógica por trás de tudo repousa na questão do balanceamento de jogo. Os guerreiros têm a sua força, armas e armaduras para ajudá-los nessa competição, e os Magic Users têm os seus feitiços, né? Uma vez que eles virtualmente não têm muitas armas, não têm à sua disposição e nem armadura para protegê-los, e que os clérigos eles combinam a vantagem das duas classes, do guerreiro e do mago, e que o ladrão, a nova classe, né? Lembrando que ela não estava lá no original, tem a aventura básica aí das coisas ladinas, né? Das ações ladinas de mover-se em silêncio, escalar, furto e tudo mais, com algumas adições que foram feitas para que eles pudessem operar no mesmo plano dos outros tipos de personagem. E ele fala, se a magia não tem restrição em uma campanha de D&D, rapidamente ela vai se tornar em um estranho show de mágica, em que os personagens vão ficar entediados rapidamente, ou o mestre vai ser forçado a mudar o jogo por uma nova estrutura que vai acomodar essa forma de jogo. E ele fala, é a opinião deste escritor, ele falando dele mesmo, né? Que o jogo mais desejável é aquele em que os vários tipos de personagem são aptos a competir entre si de forma relativamente equivalente, e que isso que manterá o frescor da campanha, né? E considerando que o avanço é lento, né? E que sempre vai ter algum objetivo para ser buscado. E aí ele fala da questão dos novos feitiços, que o sistema básico sempre vai estar aberto para novos feitiços, né, de acordo com a descrição do mestre. E ele fala, os novos feitiços serão adicionados conforme a necessidade, principalmente relacionados às novas classes ou subclasses de personagens, ou então para preencher algumas lacunas que o sistema tenha deixado. A criação de um infinito número de feitiços mais poderosos não é desejável no sistema de jogo existente, e não há intenção de que nós publiquemos feitiços de 10º nível ou mais, né? Isso, logicamente, né? Naquela época. E ele fala até que é uma progressão lenta, que provavelmente leva anos para que o mago atinja o ponto de conseguir usar os feitiços de 9º nível, né? E aqui ele dá uma dica aqui no final, falando, né, sobre a questão da magia verbal e tudo. E ele diz que a magia, assim, ela é grande, ela é poderosa, mas ela
poderosa, considerando o ambiente em que ela está. Então vai ter momentos em que realmente nem a magia mais poderosa vai ser efetiva. E aí ele fala que vai ter momentos, e é desejável que tenha momentos em que os personagens conjuradores eles vão ter que deixar de lado esse aspecto e lutar pela sobrevivência como exatamente qualquer outro personagem. E talvez até em desvantagem e tudo mais. Então é isso. Esse foi o resumo desse artigo, tá? Eu vou deixar o artigo aqui embaixo para vocês fazerem o download, quem quiser ler o artigo original, né? E qualquer reclamação aí, né, vão discutir com o Gygax, tá bom? E essa era a ideia inicial da magia no D&D. A gente se vê, um abraço. Se eu conseguir desligar, esse programinha aqui tá muito difícil de trabalhar com ele. Oh, meu Deus do céu.